Módulo 3, Visão Geral da Infraestrutura Global da AWS. Tópicos: Infraestrutura Global da AWS, Visão Geral dos Serviços das Categorias da AWS, Demonstração da Infraestrutura Global da AWS, Atividades, navegando o console de gerenciamento da AWS e teste de conhecimento. Depois de concluir este módulo, você será capaz de identificar a diferença entre regiões e zonas de disponibilidade e pontos de presença da AWS. Identificar a categoria de serviços da AWS. Seção 1. Infraestrutura Global da AWS. A infraestrutura global da AWS foi projetada e criada para oferecer um ambiente de computação em nuvem flexível, confiável, escalável e seguro, um desempenho de rede global de alta qualidade. Este mapa de Infrastructure AWS mostra as regiões atuais da AWS e outras que serão disponibilizadas em breve. Então a gente pode ver aqui nesse mapa as diferentes regiões aqui com o Brasil aqui aparecendo em São Paulo, né? Isso tem sempre mudado, né? Hoje, na data de gravação desse módulo, a gente tem 22 regiões atuais, né? Mas existem outras regiões que serão disponibilizadas em breve, tá? Aqui a gente pode ver então detalhes da infraestrutura global, né? Vocês podem ver melhor aí nos outros vídeos e também navegar um pouco pelo site, tá? O que é uma região da AWS? É uma área geográfica, né? A replicação de dados entre regiões é controlada por você, pelo gerenciador, por quem gerencia a AWS, tá? A comunicação entre regiões usa a infraestrutura de rede backbone da AWS. Cada região fornece então redundância total e conectividade com a rede. Uma região normalmente consiste em 2 ou mais zonas de disponibilidade, tá? E as zonas de disponibilidade, por sua vez, consistem em 1 ou mais data centers. Para alcançar então tolerância à falha e estabilidade, as regiões são isoladas umas das outras, né? E os recursos de uma região não são replicados automaticamente para outras regiões. Quando você armazena dados em uma região específica, eles não são replicados fora dessa região. Você deve selecionar isso se desejar. Então é sua responsabilidade replicar os dados entre regiões, se as suas necessidades empresariais exigirem isso. Seção de uma região. Então cada região tem uma questão de governança de dados, requisitos legais, né? Existe a questão da proximidade com os clientes, a latência, né? Se eu coloco um site, né, em uma região muito longe, vai existir uma latência maior, né? Existe todo um cabeamento para chegar lá naquela região e voltar o dado, né? Existem soluções que ajudam a melhorar isso, como por exemplo o CloudFront, que é um CDN da AWS, mas sempre existe esse problema de latência dependendo do recurso, se é um recurso dinâmico, não é um recurso estático que dê para armazenar no CDN, você vai ter uma latência maior, tá? Então determine a região certa para serviços, aplicativos e dados com base nesses fatores. Então governança de dados, requisitos legais, proximidade com os clientes, latência, serviços disponíveis na região e custos, né, que variam por região. Então é importante observar essas questões. Zona de disponibilidade. Cada região tem várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é uma partição totalmente isolada da infraestrutura da AWS. No momento existem 69 zonas de disponibilidade em todo o mundo. As zonas de disponibilidade consistem em data centers distintos. Elas são projetadas para isolamento de falhas. Elas são interconectadas a outras zonas de disponibilidade usando redes privadas de alta velocidade. Você escolhe entre suas zonas de disponibilidade. A AWS recomenda a replicação de dados e recursos entre zonas de disponibilidade para fins de resiliência.
Então, cada região contém vários locais isolados, conhecidos como zona de disponibilidade, né? Então, a gente pode ter uma região aqui, EU West, que tem a zona de disponibilidade com vários data centers, a EU West 1A, depois a EU West 1B, EU West 1C, por aí vai. Os data centers da AWS são projetados para a segurança. Os data centers são onde os dados residem e o processamento de dados ocorre. Então, cada data center tem energia, redes e conectividades redundantes e está hospedado em uma instalação separada. Normalmente, um data center tem de 50 mil a 80 mil servidores físicos. Então, vocês veem aí também o ganho de escala da Amazon, né, com o data center com tantos servidores, né? Então, cada local é cuidadosamente avaliado para mitigar os riscos ambientais. Os data centers têm um design redundante, né, que prevê e tolera falhas, enquanto mantém os níveis de serviço. Para garantir a disponibilidade, o backup de componentes essenciais do sistema é feito em zonas de disponibilidade. A AWS monitora continuamente o uso de serviços para implantar uma infraestrutura que ofereça suporte aos nossos compromissos, né, os seus compromissos e requisitos de disponibilidade. Os locais dos data centers não são divulgados e todo acesso a eles é restrito. Em caso de falha, processos automatizados desviam o tráfego de dados da área afetada. A AWS também usa equipamentos de rede personalizados, originados de vários fabricantes de dispositivos, né, originais, os ODMs, que eles projetam e fabricam produtos com base nas especificações de uma segunda empresa. Em seguida, a segunda empresa remarca os produtos para a venda. Tá? Pontos de presença, os POPs. Isso é importante também para a prova, tá, pessoal? A AWS fornece uma rede global de 187 pontos de presença. Consiste em 176 pontos de presença e 11 pontos de presença de cache regional, né, usada como o Amazon CloudFront, que eu já comentei um pouco, que é uma CDN, uma rede de entrega de conteúdo ou Content Delivery Network global que entrega conteúdo aos usuários finais com latência reduzida. Então eu tenho um site que tem uma galeria de imagens, né? E ele tem muito acesso, né? Um site lá, um banco de imagens. O que eu posso fazer? A imagem é um conteúdo estático, né? Ele é sempre o mesmo, ele não vai mudar dinamicamente. Então eu posso usar o Amazon CloudFront para armazenar essas imagens no local mais perto do usuário. Então eu sei que eu tenho muitos usuários em São Paulo, né? Eu vou colocar então um cache dessas imagens em São Paulo, né? Apesar do meu site estar hospedado na Virgínia, quando o usuário for acessar do Brasil, for acessar, vai vir o cache de São Paulo, do CDN de São Paulo. Então reduz a latência. Em vez de buscar essa imagem, que é o conteúdo estático, vindo lá da Virgínia, está vindo aqui de São Paulo, né? Então facilita e vem um dado mais rápido, diminuindo a latência. Os pontos de presença de caches regionais usados para conteúdo com acesso pouco frequente, né? Então, se acesso pouco frequente, né, a gente pode então usar um ponto de presença com cache regional. Então, os caches de borda são usados por padrão com o Amazon CloudFront. O ponto de presença de cache regional são usados quando você tem conteúdo que não é acessado com frequência suficiente para permanecer em um ponto de presença, né? Os pontos de cache regional absorvem esse conteúdo e fornecem uma alternativa para obter esse acesso do servidor de origem. Tá? Recursos de infraestrutura da AWS. Então, a AWS pensa em elasticidade e escalabilidade. Aqui a gente falando de computação em nuvem em geral, né? Então, infraestrutura elástica, adaptação dinâmica da capacidade, infraestrutura escalável, adapta-se para acomodar o crescimento. Tolerância a falhas, né? Continua o funcionamento corretamente na presença de uma falha. Redundância integrada de componentes. Alta disponibilidade, então alto nível de desempenho operacional, tempo de atividade mínimo, sem intervenção humana, né? Então aqui a gente tem um backup que pode ser feito entre zonas de disponibilidades ou entre os próprios data centers de uma região, de um próprio
de uma zona de disponibilidade ou dentro de uma região da AWS, né? A ideia é sempre manter então a segurança, evitar perder os dados, né? E também garantir essa disponibilidade. As principais lições então desse módulo, dessa seção do módulo, né? A infraestrutura global da AWS consiste em regiões e zonas de disponibilidade. Normalmente, a escolha de uma região baseada em requisitos de conformidade ou para reduzir a latência. Cada zona de disponibilidade é fisicamente separada de outras zonas de disponibilidade e tem alimentação, redes e conectividade redundantes. Os pontos de presença e os pontos de presença de caches regionais melhoram a performance, armazenando conteúdo em cache mais próximo do usuário, né? Então você tem o cache regional, ele vai acessar o conteúdo mais próximo, tá? Que é a questão do CDN, que é o CloudFront, não esqueça. Agora a seção 2, uma visão geral dos serviços e das categorias de serviços da AWS. A gente tem aqui os serviços fundamentais da AWS, né? Que é computação, redes e armazenamento. Compute, Network e Storage, né? Aqui então a gente tem essas zonas de disponibilidade, pontos de presença que incluem pontos de presença. Essa infraestrutura fornece a plataforma para um amplo conjunto de serviços, né? E esses serviços são fornecidos como utilitário sob demanda, disponível em segundos, com definição de preço e pagamento conforme o uso. Então você habilita um serviço desse, uma nova instância, quero uma nova instância EC2, que é de computação, né? Eu quero uma nova instância, então eu quero uma nova máquina rodando. Essa máquina em alguns segundos ou minutos ela vai estar lá ativa esperando você utilizá-la, certo? Existe então uma série de serviços da AWS, né? Para aplicações, né? Então os desktops virtuais, colaboração, compartilhamento. As plataformas de serviço, então bancos de dados, análise, serviços para aplicativo, implementação e gerenciamento, serviços móveis. E a infraestrutura então dividida em regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença. Agora algumas categorias de serviços. É importante vocês, só uma dica, é importante vocês acessarem o aws.amazon.com/products e conhecer cada um dos produtos da AWS. Isso é uma dica para a prova, tá? Então aqui algumas categorias de serviços, né? Ela tem então esses serviços em geral, né? Um amplo conjunto de serviços, 23 categorias diferentes de produtos ou serviços. Cada categoria tem um ou mais serviços, né? A gente não vai falar de cada um desses serviços, mas é importante vocês conhecerem no geral. Então se você, por exemplo, quer usar um compute, computação, né, você vai usar um EC2, né? E você clicando em computação, você vai para a página do EC2, tá? Agora, serviço de armazenamento da AWS. A gente tem aqui principalmente o S3, tá? O serviço de armazenamento de objetos, o EBS, que é o armazenamento em blocos de alta performance para uso com o EC2, né? Então, para carga de trabalho com throughput e uso intensivo de transação, então eu tenho uma máquina e eu tenho o HD dessa máquina. O HD dessa máquina seria o EBS, tá? Um exemplo, né? Só que isso pode ser alocado. E depois tem o EFS, é um sistema gerenciado de arquivos NFS, escalável estático para uso com serviço de nuvem AWS e recursos locais. Ele escala sob demanda, né? E ele reduz a necessidade de provisionar e gerenciar a capacidade para acomodar o crescimento. E depois tem o Amazon Simple Storage Service, que é o Glacier. É uma classe de armazenamento mais durável, de custo mais baixo. Então eu quero fazer um backup que eu vou usar muito pouco. Eu posso usar o Glacier, tá? E isso então é interessante porque assim eu quero um backup barato, eu posso usar o Glacier, né? Depois serviços de computação. Então tem o EC2, né?
que é a questão da própria máquina. Eu quero um servidor novo, vou lá no EC2, inicializo uma instância lá de um servidor, né? Oferece uma capacidade de computação redimensionável com máquinas virtuais na nuvem. Depois a Amazon EC2 Autoscaling permite adicionar ou remover máquinas, instâncias do EC2, de acordo com as necessidades, com as condições. Pode escalar automaticamente ou manualmente, conforme a necessidade. O Amazon Elastic Container Service, né? É um serviço de orquestração de containers que permite você ter suporte, por exemplo, a containers Docker, né? Para colocar um container lá, você vai usar o ECS. Depois o Elastic Container Registry, ECR, é um registro de containers gerenciados, gerencia o Docker, né? Permite armazenar, gerenciar e implantar facilmente imagens de container Docker. Depois o Elastic Beanstalk, serviço de implantação e escalabilidade de aplicativos, serviços em web em servidores familiares como Apache e Microsoft Internet Services, né? Então, Elastic Beanstalk. Depois o Lambda, então permite executar código sem provisionar ou gerenciar servidores, né? Eu coloco o meu código lá e rodo ele direto. Pago apenas pelo tempo de computação, é um serverless, né? Não haverá cobranças quando seu código não estiver em execução. Então, dependendo do caso, você economiza usando o Lambda, né? Eu quero um código pequeno que vai executar um microserviço, posso jogar no Lambda, né? Depois o Amazon Elastic Kubernetes Services, que seria o Kubernetes da Amazon. Ele facilita a implantação, gerenciamento e escalabilidade de aplicativos containerizados que usam Kubernetes da AWS. Permite essa orquestração dos containers Docker, né? Ou dos containers que tiver lá. Tá? E o AWS Fargate, que é um mecanismo de computação, permite executar containers sem necessidade de gerenciar servidores ou clusters. Tá? Depois agora, então, categoria de serviço de banco de dados, né? Então, a gente falou aí de... Vamos falar agora, então, do serviço de banco de dados, tá? A gente falou um pouco de computação, de armazenamento, né? De computação, né? De clusters e tal. E agora a gente vai falar, então, de banco de dados. Então, tem o Amazon RDS, Relational Database Service, né? Permite, então, facilita configurar, escalar um banco de dados relacional na nuvem, tá? Ideia de banco de dados relacional, aqui do Relational, né? Então, RDS. A Aurora, banco de dados compatível com MySQL e PostgreSQL. É até 5 vezes mais rápido que o banco de dados MySQL padrão e 3 vezes mais rápido que o banco de dados PostgreSQL padrão. Então, serviço aqui da Amazon também. O Redshift permite executar consultas analíticas em petabytes. Então, quando a gente está falando de Big Data, né? Big Data, então a gente fala de Redshift também. Ele diretamente executa, então, consultas em exabytes de dados armazenados no S3, né? Oferece performance rápida em qualquer escala. Então, muitos dados, pode usar o Redshift. E o DynamoDB, né, que é um banco de dados não relacional, né, com usa-chave e valor, oferece performance inferior a 10 milissegundos em qualquer escala, segurança incorporada, backup, restauração e armazenamento e cache na memória. Então, muito rápido o DynamoDB. Tá? Agora, falando de serviço de rede, entrega de conteúdo, a gente tem o Amazon VPC, que seria a VPN da Amazon. É o Virtual Private Cloud, né? Permite provisionar sessões logicamente isoladas na nuvem AWS. O Elastic Load Balance, então distribui automaticamente o tráfego de entrada dos aplicativos entre vários destinos, como instâncias do Amazon EC2, containers, endereços IP, funções Lambda. Então seria o balanceamento de carga, né? Então o Elastic Load Balance permite fazer todo um balanceamento de carga. Está vindo uma requisição para um servidor web, distribui entre os servidores internos, né? Faz toda essa parte aí. Amazon CloudFront, então um serviço rápido de rede de entrega de conteúdo CDN, que entrega dados, vídeos, aplicativos
e APIs, né, para clientes em todo o mundo, com baixa latência e alta velocidade de transferência. O AWS Transit Gateway, né, é um serviço que permite os clientes conectem suas Amazon Virtual Private Clouds e suas redes locais em um único gateway. Então ele permite conectar uma rede local com a VPN da Amazon, com a VPC, tá? Então usa o Transit Gateway conectando a tua rede local com o VPC. Faz uma rede híbrida aqui, né? O Amazon Route 53, né? É um serviço web de DNS, tá? Na nuvem, escalável. Então é um serviço DNS da Amazon, é Amazon Route 53. Depois o AWS Direct Connect, então fornece uma maneira de estabelecer uma conexão de rede privada dedicada do data center ou escritório para a AWS, o que pode reduzir os custos de rede e aumentar o throughput da largura de banda. Aqui assim é uma conexão direta mesmo entre a sua rede e a AWS. E depois a VPN da AWS, que fornece um túnel privado seguro da sua rede ou dispositivo para a rede global da AWS. Então aqui, na verdade, até acho que eu confundi. Então você tem o VPC seria mais a parte de segmentação de rede dentro dos serviços da AWS, tá? E o VPN seria a própria VPN da AWS, tá? Mas permite então esse túnel seguro da rede local com o dispositivo para a rede global da AWS. Então, pessoal, VPC, Virtual Private Cloud, né? Então faz a segmentação de rede dentro da AWS. E VPN aqui é outra coisa, tá? Depois, serviços de segurança e identidade. Então, segurança e identidade, serviço de conformidade. O IAM, né? Permite essa gestão de acesso dos usuários, permite a questão de controle de acesso, de autenticação, autorização. AWS Organizations, né? Uma organização ter vários serviços permitidos nas suas contas, o gerenciamento de várias contas dentro de uma organização. O Cognito permite adicionar cadastro, login, controle de acesso de usuário aos aplicativos web para dispositivos móveis. O AWS Artifact oferece o acesso sob demanda e relatórios de segurança e conformidade da AWS e contratos online selecionados. Por exemplo, eu quero ter... minha empresa usa ISO 27001. Eu posso lá usar o AWS Artifact para conseguir relatórios da certificação ISO 27001 da Amazon, né? E eu mostrar para o meu cliente que eu uso a Amazon e por isso os meus dados estão no data center com ISO 27001. Então eu uso o AWS Artifact para isso. O AWS KMS, né, permite criar e gerenciar chaves públicas, privadas para criptografia, né, e controlar o uso de criptografia em uma grande variedade de serviços do AWS e seus aplicativos. O AWS Shield, que é um serviço gerenciado de proteção contra a negação de serviço, DDoS, que protege os aplicativos executados na AWS. Agora, gerenciamento de custos da AWS, né? Serviço, custo da AWS e relatório de uso, né? Contém conjunto mais abrangente de dados de custos da AWS disponíveis, incluindo metadados sobre serviços, definição de preço e reserva da AWS. Orçamento da AWS, o budget, né? Permite que você defina orçamentos personalizados que enviam alertas quando os custos excedem ou tem previsão de exceder o valor orçado. E o AWS Explorer, né? O AWS Cost Explorer, né? Tem uma interface fácil de usar que permite visualizar, compreender e gerenciar seus custos e uso da AWS ao longo do tempo. Agora que gerenciamento de governança, serviço de gerenciamento e governança. Então, gerenciamento da AWS e serviços de governança. Tem um console de gerenciamento da AWS, né, que fornece uma interface de usuário baseada na web para acessar sua conta da AWS. O AWS Config, que fornece um serviço que ajuda você a rastrear o inventário
de recursos e as alterações. O Amazon CloudWatch, que permite monitorar recursos e aplicativos. O AWS Autoscaling, então, que oferece recursos para escalar vários recursos para atender a demanda. E a interface de linha de comando, né, fornece uma ferramenta unificada para gerenciar serviços da AWS. O AWS Trusted Advisor ajuda a otimizar a performance e a segurança. Ele dá um relatório onde pode melhorar com vários pontos, né? Esse serviço só é utilizado em contas business para cima. E o AWS Well Architected Tool, que oferece ajuda para revisar e aprimorar suas cargas de trabalho. E o AWS CloudTrail, né, rastreia a atividade de usuário e uso da API. Então, você quer saber o que os usuários estão fazendo? Você pode, no nível de usuário, né, você vê o CloudTrail. Você quer monitorar os recursos dos aplicativos da máquina? É o CloudWatch. Então, eu quero saber o consumo de memória, eu uso o CloudWatch. Eu quero saber o que o usuário criou tal instância em tal momento, eu uso o AWS CloudTrail. Agora vocês têm uma atividade de explorar o console de gerenciamento da AWS, vocês podem acessar ele lá, né, e conhecer um pouco melhor o console de gerenciamento. Agora tem uma atividade que vocês podem realizar, tá? E aqui a conclusão do módulo, então, resumindo, um módulo que foi bem denso, né? Mas resumindo, então, a gente pode falar aqui que você aprendeu a identificar a diferença entre regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença da AWS, identificar categorias de serviços e serviços da AWS, né? Então vocês podem então concluir fazendo o teste de conhecimento disponível na plataforma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Só uma última perguntinha aqui, então, um exemplo de pergunta do exame, né? Qual componente da infraestrutura global da AWS o Amazon CloudFront usa para garantir a entrega de baixa latência? Vamos lá, o que vocês acham? Pontos de presença da AWS, então ajudam a diminuir a latência, tá? Vocês podem acessar esses recursos adicionais, então até a próxima. Obrigado pelo conteúdo, pelo seu tempo.